Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre argumentação. Muito pedido nas redações do Enem, muito pedido nos laboratórios, nas assessorias, na hora das correções. Professora, me explique direitinho aí como é esse negócio de argumentar. E é esse mecanismo de defesa de ponto de vista, de estratégia argumentativa, é o que a gente vai ver nessa aula. Então, afinal, você quer uma boa argumentação? O que fazer para essa boa argumentação? Primeiro é saber o que é. Argumentar é modificar o ponto de vista, convencer por meio de ideias. Então, a gente vai começar a pensar numa estratégia para que esse meu ponto de vista ele seja defendido, ele seja comprovado. Como é argumentar? Há muitas maneiras de defender um argumento, com o uso de causa e efeito, analogia, dialética, há muitas formas. Deve ter, primeiro, a ideia central, que é a ideia mais importante, já venho falando isso com vocês há um bom tempo. Explicação, buscar explicar a ideia central. Eu vou ter a ideia central e vou ter a explicação dessa ideia. Então veja que não é uma relação só expositiva. Eu vou ter a explicação deste elemento que foi dito de cunho mais importante. E terceiro, as fundamentações. Bonitinho, fofinho. Comprovar por meio de pesquisas, citações, alusões, tem tantas formas, e aí a gente sempre traz uma dica, uma forma, um jeito para você tentar enquadrar aí com a maneira como você está escrevendo, tá? Então a dica, vamos lá. Na hora da dica, né? Quem nunca? Feliz da vida. Vamos lá. Eu quero utilizar um argumento de autoridade para dar veracidade ao que eu estou dizendo, para comprovar que aquele meu ponto de vista ele é real. Então, consiste em apresentar e interpretar a opinião de outros autores. Aqui, o objetivo de dar maior sustentação e credibilidade às nossas ideias. Maior sustentação, mais credibilidade, então estamos falando da mesma questão. Tem um exemplo que vai trazer Foucault para afirmar a ideia do autor, então essa do escritor do texto, né? A ideia de que o aluno ele vai escrever, dando veracidade, argumentando, dando esse padrão para que esse argumento ele tenha uma maior relação objetiva, para que a gente confirme aquilo que a gente está dizendo e ele fique bem circular, bem completo, e aí poderia ser um exemplo desse argumento de autoridade, mais ou menos assim. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo ao adquiri-lo. Então, essa lógica de se aprofundar, de defesa do ponto de vista somado a um argumento de autoridade, que é a autoridade, é o sociólogo, poderia ser o médico, poderia ser alguém em função do que está sendo falado. Vamos dizer que o tema é meio ambiente. Então, vou colocar uma pessoa que trabalha com o meio ambiente. Poderia ser alguém relacionado ao meio ambiente, mas poderia ser alguém interligado a outras funções. Um professor universitário trabalha sobre essa relação. Um médico trabalha com... atende pacientes que têm problemas respiratórios, né, por conta do que está afetando o meio ambiente, o que é que afeta o meio ambiente, tantas as outras características, enfim, para que você compreenda essa relação do que é a autoridade, tá bom? A partir disso, nós vamos ter causa e consequência. Nesse modelo, você apresenta os motivos de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Deixe isso para argumentação, tá? Vai colocar essa relação lá na introdução não, porque tem gente que gosta já de entregar o ouro, tá? Estamos falando exclusivamente da argumentação, do desenvolvimento do teu texto, tá? Exemplo, no Brasil, existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho, assim, olha o conectivo seguido da vírgula, boa parte dos recém-formados na universidade está empregada ou subempregada, portanto, pode-se afirmar que o desemprego e o subemprego são uma consequência das dificuldades que os jovens encontram para ingressar no mercado de trabalho. E aqui a gente tem um exemplo muito clássico do que a gente gostaria que fizesse. Trazer a causa e a consequência e explicá-la.
Que dá aquela circularidade linda no teu texto, deixa tudo bem bonitinho, bem fechadinho, tá? Chamar atenção para que vocês compreendam a relação dos conectivos, né? E vírgula após o uso deles, a pontuação, que é muito competência 1, que é tudo da competência 1, melhor dizendo, para que vocês não se distanciem dessa realidade. Porque nós estamos falando do desenvolvimento, mas estamos falando também de uma redação como um todo, né? Hoje, exclusivamente, a aula é sobre argumentação, mas a gente está falando sobre a defesa desse argumento, né? Não adianta fazer uma excelente argumentação e ter problemas distintos que se distanciem dessa argumentação, mas que estão dentro do mesmo ciclo. Por exemplo, faz uma argumentação maravilhosa, mas a intervenção deixa a desejar. Tem uma argumentação fantástica, então a intervenção melhor ainda, mas aí perde muitos pontos de competência 1, porque tem graves problemas na língua portuguesa padrão, né? Utilizada, aquela que é necessária, está posta dentro da redação do Enem. São esses critérios que a gente tem que debater, tem que falar, tem que auxiliar vocês nesse ponto, tá? E a argumentação, ela não está distante do repertório, não, tá? São dicas em todas as nossas aulas de redação sobre esse repertório, material exclusivo para vocês na plataforma Classroom, para que vocês acrescentem essa gama de informações que possam servir para o repertório. Então leiam, aproveitem esse período de quarentena, que vocês estão com mais tempo em casa, assistam filmes que possam trazer um repertório diferenciado para vocês, séries. Não gosta de ler? Tem esses outros mecanismos que vocês possam utilizar, tá? Outras informações que vocês poderiam utilizar. Então serve para esse tipo de relação, somar a argumentação com o repertório. O que mais? A exemplificação. O exemplo é um elemento que traz força para a defesa de um ponto de vista, visto que é ótima forma de comprovar um argumento. Mais uma forma de comprovar esta argumentação. Em recente reportagem do site Gaúcha ZH, foi noticiado que exatamente no dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos no Brasil, o Senado aprovou mais 2 projetos que têm por objetivo coibir a violência doméstica. Assim, ao mesmo tempo em que podemos verificar que há um avanço acerca do combate da violência contra a mulher, também é possível constatar, quase não sai, a necessidade de atacar esses abusos de forma ainda mais abrangente. Então, exemplificou, trouxe a ideia da lei, tá? Para fazer essa relação de força para esse argumento, né? Para a defesa de um ponto de vista. E é uma sacada genial. Trazer esse contexto, não estamos falando de qualquer conteúdo, né? Estamos falando de um tema bem pertinente, né? Então você tem que ter um repertório produtivo para que produza efeito de sentido dentro desse argumento. E a defesa é muito importante. Como é que você comprova aquilo que você está dizendo? Eu preciso de uma coisa que me dê certeza que aquilo que você está dizendo é real. Estamos falando também do conhecimento midiático. Não é o que passou na sua vizinhança que você vai dizer. Não é o que aconteceu na sua família, com um tio, com um primo, que você vai colocar dentro da sua redação como uma coisa, como um fato, como uma coisa que não foi noticiada. Mas aí, esse conhecimento, ele deve ser de nível midiático, né? De conhecimento, com dado estatístico que comprove que realmente existiu. Tá certo? Alusão histórica. Quando mencionamos acontecimentos do decorrer da história que podem ter relação íntima com o tema abordado, veja, não é qualquer alusão histórica dentro de um tema, não tem nada a ver, tem que estar próximo, tem que estar bem pertinente, é aquilo que está sendo debatido, aquilo que está sendo falado, né? Do nada você vai jogar uma relação criteriosa, não é bem assim que a coisa acontece, tá? Nesse caso aqui eu tenho o tema, o trabalho infantil na realidade brasileira. Esse é o tema. Eu vou jogar uma alusão histórica que comprove e dê relação pertinente a esse tema. O trabalho infantil é um problema enraizado na sociedade brasileira desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje. Nos anos imperiais, as caravelas vindas com escravos para o Brasil já traziam uma leva de crianças que seriam utilizadas para trabalhos escravos. Olha só como é pesado esse dado, né? Como é a história que a gente não costuma contar, não é desse modelo. E aí a gente começa a pensar, isso é antigo, não é um problema atual a nível Brasil, é um problema Brasil, mas não é uma relação cotidiana só, né? Já vem passando, né? Vem uma relação aí de sentido há muito tempo sendo debatido.
E a gente começa a pensar, por que os livros de história não abarcam essa relação? Eu preciso de uma interpretação acerca do contexto, né? Quer dizer que tem aquela galera massa que fala sobre isso, e a gente ficou perguntando, ninguém nunca me falou desse sentido. Estou começando a alertar para esse tipo de relação agora. E aí eu lembro que uma aula passada que a gente trabalhou esses tipos de alusões, e o professor Renato, ele traz a explicação das alusões históricas, é quando a gente começa a alertar. Cara, eu podia utilizar isso em determinado tema, eu vou fazer o meu diferencial na redação. Determinado aporte teórico, dá certinho com aquela alusão, e a alusão histórica ela serve para isso, para dar essa linearidade ao que você está querendo dizer, até trazer para o ODR, né, para a atualidade. E esse tipo de relação está aqui, presente na alusão histórica. Eu gosto muito, eu particularmente utilizaria mais nesses critérios de repertório, de contextualização, a alusão histórica. Eu acho que é legal e dá pra gente trabalhar muitos contextos a nível do Brasil. Tá? Então, esse aqui é um exemplo muito pontual do que está sendo falado. Isso aqui é massa, eu sou fã. Meus amores, vamos recapitular o que foi dito aí dentro dessas 4 situações. Quando a gente pensa em argumentar, em dar veracidade àquilo que a gente está defendendo, em ornar, tá? E eu preciso defender aquele meu ponto de vista, eu preciso esclarecer o meu leitor, o corretor da minha redação, daquilo que eu estou defendendo. Então, essa defesa, esse ponto de vista, esse comentário que a gente vai fazer acerca desse critério, mas eu preciso de algo que aprofunde esse meu desenvolvimento, né? Esse meu argumento, e não apenas no D1, mas no D2, tá? Deixando isso bem bonitinho. Cuidado também na estrutura, tá? Utilize os elementos coesivos, preste atenção na quantidade de linhas gastas, tá? Isso é muito importante. Até aí, faça análises críticas da realidade. Começa a fazer teu projeto de texto. Começa a pensar que aquilo que você vai dizer tem que ter uma relação com o todo. Quando você começa a ver o tema, começa a rabiscar lá. Rapaz, eu vou usar esses conectivos, eu posso utilizar esse repertório, vou começar a redação assim. Agora, se eu começar esse contexto assim, já sei que eu vou fazer uma retomada, vou deixar linhas para essa retomada. Eu vou usar quais conectivos para evitar essa repetição. Eu vou começar a pensar, vou me condicionar a não fazer um período muito longo. Esse tipo de coisa tem que ser pensado, tá bom? A análise crítica, ela é pautada em fatos diferentes de algo fantasioso. Não vamos inventar nada na nossa cabeça. Minha gente, por favor. É aquele meme da Nazaré, né? Fazendo os cálculos. Não faz isso, tá? Olhar para o mundo e trazer elementos que façam sentido para o nosso texto. É a partir desses elementos concretos que devem ser feitas as análises. Então, cuidado, tá? Cuidado com essa relação. Nós precisamos de incrementar esse tipo de função. Então, não inventa nada da sua cabeça. Não traz... Minha mãe disse... Eita, eu vi no meu Facebook. Não faz esse tipo de relação, tá bom? Essas análises críticas é relacionada ao que é real, comprovado, baseado em quê? Comprove suas análises com fatos. É preciso provar todas as hipóteses em afirmações que você colocar no seu texto. Senão, é como se você estivesse acusando alguém sem provas, ou como se estivesse inventando algo que não é verdade. Sustente os argumentos com exemplos concretos, dados, experiências, entre outras coisas. É aquela ideia, né? Aquele branco que dá na hora da escrita da redação, e aí você começa a pensar, mas rapaz, eu estava conversando um dia desse com meu tio, ele disse o que mesmo? E você vai tentar transcrever. Baseado em nada com nada, conversa de WhatsApp, estilo fake news, e não tem nenhuma comprovação teórica, nenhum dado estatístico relacionado a isso. E aí traz a dica, né? Sustente os argumentos com exemplos concretos, reais, baseado em alguma coisa, um estudo, um dado estatístico, alguém fez aquele dado estatístico baseado em uma pesquisa, e aí tudo isso vai ser relacionado ao teu texto, ao que você está defendendo, à circularidade que você vai dar à sua compreensão. Vamos para o 3. Nunca faça análises desvinculadas da realidade.
Estamos batendo na mesma tecla que é para se aprofundar, analisa, dando ênfase. Um exemplo clássico desse erro é quando, ao falarmos que uma determinada ação precisa ser implementada no Brasil, porque funciona muito bem nos Estados Unidos, podemos cometer uma análise descontextualizada. Rapaz, não é porque funciona lá, né? Funciona muito bem nos Estados Unidos. Aí a gente vai fazer essa ação, né? Vai falar isso a termos de realidade a nível Brasil. Nós temos algo similar a isso, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, que existe aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos não existe. E é tanto que o medo do presidente atualmente com essa época de pandemia era ver colapsos lá, médicos, hospitalares, justamente por esse atendimento. Porque as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm um método, um meio de ser atendido, não tem como gerar um pagamento para isso, não tem como pagar o atendimento, e aí ia gerar esse colapso, essa confusão. Então, detrimento dessa informação, cuidado com essas comparações, né, bem aleatórias, que não tem um fechamento realizado assim, com o que condiz com esse contexto, tá? Dado. A realidade brasileira é um ponto diferente da norte-americana. Então, falar dos Estados Unidos para discutir uma questão brasileira pode fazer com que criemos uma análise desvinculada da realidade discutida, tá? É aquela bem desleal, né? Aquela comparação bem desleal. Precisamos nos perguntar, qual é a cultura dos Estados Unidos? Como foi o processo histórico daquele país, diferente do nosso? É similar ao do Brasil, entre outras coisas. Se nos Estados Unidos é de um jeito, não significa que podemos comparar com a cultura brasileira. Não é porque é do jeito que aconteceu lá, que funciona lá, que funcionaria aqui no Brasil. Nós temos formas diferentes de nos envolver em problemas, mas também de resolvermos os nossos problemas. Aquele jeitinho brasileiro. 4. Não se apoie apenas na opinião de grandes autores. Não se apoie apenas nos grandes autores, tá? Nós temos autores que se especializam em pesquisas, que escrevem muita coisa boa, mas que não são conhecidos pela mídia, tá? Reproduzir opiniões de outros autores no texto sem colocar a sua posição é algo bem ruim. Por mais consagrada que seja a referência apresentada, a voz do aluno precisa aparecer na redação. Evite listar frases de vários filósofos famosos sem colocar a sua posição de maneira bem clara. Então, a gente começa a pensar, não se apoie na opinião de grandes autores. Nós temos outros autores que a gente poderia se apoiar, mas não é para ser tudo isso, apenas isso dentro do seu texto, tá? Em algum dado momento tem que apresentar o teu ponto de vista. E em dado momento do teu argumento tem que aparentar o quê? Que você é o autor daquele texto, que você está dando o diferencial. Tem aquela coisa, né? Cozinhando, tem o teu tempero, tá? Tem o teu molho. Porque não é só se basear nisso. Aí vai virar um plágio. E aí não é interessante. E essa dica 4 é basicamente relacionada a esse tipo de questão, tá certo? Atenção! A gente tem mania de ficar fazendo perguntas. Rapaz, será que o filósofo... Cabe Bauman na redação, num tema tal, a gente faz essas mesmas perguntas. Mas cuidado, essa estrutura, às vezes, pode ser falha, porque o tema não pode, às vezes não vai casar com aquela contextualização, né? O tema não vai de acordo com o que você gostaria de dizer de determinado filósofo, e aí não vai dar certo, não vai linkar, não vai encaixar, tá certo? Evite listar frases de vários filósofos, porque a galera fica perguntando incansavelmente o que é que filósofo tal disse, se daria certo para trabalhar tal tema, e assim vai. Se acalma, tá? Para colocar em defesa de maneira bem clara. Fechada essa dica? Não faça afirmações muito vagas. Nós estamos falando de argumentação. Se você deixar muito vago, vai ficar expositivo e não vai fechar. E o corretor vai dizer, rapaz, só tem uma argumentaçãozinha aqui, hein? Aquelas. Evite fazer afirmações muito gerais, sem explicar exatamente aonde quer chegar com a sua exposição, onde expor um problema pode não ser suficiente. Você precisa explicar com profundidade o que quer dizer com elas. Com profundidade, não se aprofundar nessa argumentação. As meninas que estão na linha de frente da correção de Célia e Jéssica, elas falam bastante nesse tipo de questão, tá? Falta aprofundação, falta aprofundamento, falta relação de sentido nesse contexto. Eu preciso especificar esse argumento, eu preciso de uma defesa de ponto de vista. São sempre os comentários mais plausíveis quando o problema é a argumentação. Então, tá aqui linkado para que vocês exerçam essa relação.
não exponho apenas os fatos. Mas se ficar só expositivo, vai virar uma introdução eterna, né? Não, eu preciso argumentar o que eu coloquei como que estava lá exposto na minha tese, eu preciso dar uma defesa, dar uma circularidade a esse texto, e aí esse ponto fala sobre isso, tá certo? Uma redação argumentativa não é composta apenas por um apanhado de informações. Expor fatos não é argumentar. Listar ideias, por mais pertinentes que elas sejam à discussão do tema, não constitui um texto dissertativo argumentativo. Além disso, é preciso construir argumentos, relacionar as informações apresentadas e mostrar o que elas indicam. Aí eu me aprofundei. E aí eu desenvolvi a minha argumentação baseada dentro desse contexto, porque eu estou falando de coisas pertinentes. Elas estão desenvolvendo a minha linha de raciocínio. Eu estou argumentando em defesa desse ponto de vista. E aí a coisa vai fluir, vai funcionar, e aí a gente vai trabalhar essas defesas de ponto de vista, exemplificação, vamos trabalhar nas nossas aulas mais essa discussão de argumentação, para que a gente não deixe a desejar. Fechado, pessoas? Finalizo por aqui. Um beijo gigantesco, se cuidem para que a gente volte o mais rápido possível para as nossas aulas presenciais e volte a esse contexto. Estou disponível para tirar dúvidas no Classroom, tá o slide. O que mais? Disse tudo? Então, até já. Até